Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Ontem eu escutei de uma paciente psiquiátrica, uma situação que de tanto se repetir ao longo de tantos anos de psiquiatria, eu vejo que isso já percebo que isso é um padrão comum de acontecer. Essa paciente é uma paciente que tem um transtorno de ansiedade generalizada, tem um traço de personalidade perfeccionista, cobrador, autocobrador, então ela se exige muito, acima e além do dever dela, vamos dizer assim, e tem um nível de ansiedade explícita muito alto. E ela usa a medicação para isso, para diminuir essa intensidade de resposta da ansiedade dela. E ela começou a ter vários sintomas clínicos, umas dores insuportáveis, mas que não se era encontrado a localização ou a origem da dor. E desde o início, tanto quem a atendia, como os próprios familiares, sempre partiam da ideia, no caso dos profissionais, de que medicação você está tomando. A partir dos remédios, que eram medicações indicadas para ansiedade, e a própria família, que sempre a julgou uma pessoa nervosa, então a resposta era: isso é ansiedade, isso não é uma doença clínica. E essa paciente vem penando há um mês e pouco para ser acreditada naquilo que ela tem e ser investigada adequadamente. Até que ela encontrou um profissional que olhou as queixas dela não a partir das medicações que ela tinha e a partir de um diagnóstico psiquiátrico prévio, mas sim das queixas clínicas. E ela está sob cuidado médico agora. Realmente. O que me chama a atenção nessa situação que eu estou trazendo aqui para vocês, e aí juntando as minhas duas origens, a origem da psiquiatria clínica e a vertente do psicodrama, é que o paciente que vai à psiquiatria, a pessoa que se torna um paciente psiquiátrico, a partir daí esse rótulo é agregado à identidade dela. Há coisas que são acidentais na vida do ser humano e há coisas que são intrínsecas do ser humano. A identidade é algo nosso, que nos pertence. Eu sou Antônio Carlos Souza, eu sou Tom, eu sou psicodramatista, eu sou psiquiatra. Isso são coisas que pertencem à minha identidade. E há coisas que são acidentais. Eu estar aqui nesse consultório, eu estar fazendo vídeo, são coisas que são acidentais, elas não são pertencentes à minha identidade. E em psicodrama nós denominamos de papel, que é uma palavra que todos conhecem porque se origina do teatro, no sentido de desempenho de personagens. Papel no teatro é composto de tudo. É um personagem que tem uma identidade, que tem um vestuário, que tem um vocabulário, que tem um pensamento, que tem um projeto e que tem ações. Então, quando nós falamos de papel e psicodrama, nesse caso, papéis sociais, nós estamos nos referindo a todo esse complexo de coisas que compõem o desempenho. Então, por exemplo, quando eu estou trabalhando como psiquiatra, meu papel é de psiquiatra. Isso engloba o meu conhecimento de psiquiatria, o meu exercício da psiquiatria, a minha atitude como psiquiatra, a forma com que eu me dirijo ao paciente. Isso é um composto. E sempre na vida nós estamos atuando com as outras pessoas em papéis. Por meio de papéis.
os vínculos que nós estabelecemos com os outros é por meio de papéis. Então, aqui e agora, eu estabeleço um vínculo com a pessoa que esteja me vendo e ouvindo, no papel de psiquiatra e psicodramatista, e as pessoas que estejam me vendo e ouvindo no papel de escutador, de vedor, ou de espectador. São dois papéis que têm roteiros próprios. Ao sair desse vídeo, ao atender o paciente, eu volto a ser psiquiatra. Ao me relacionar com outra pessoa, eu passo a ter outros papéis. Eu sou o papel de amigo, sou o papel de avô, papel de pai, papel de marido, papel de filho, papel de irmão. Tem múltiplos papéis na vida, na nossa vida. Tantos quantos são os vínculos que nós desempenhamos, que nós estabelecemos contato. Em cada um deles, nós estamos falando de dentro de um papel para um papel. Um professor é constituído como professor na medida em que ele tem um aluno, que ele tem um estudante. Se não houver estudante, não há professor. Só existe um médico se houver paciente. Essa relação, me refiro à existência do papel de médico. O médico só pode exercer como um paciente. O médico não existe etericamente sem um paciente. Mesmo aqueles que estejam trabalhando, que trabalham em especialidades que não contactam direto com o paciente, mas contactam com o caso do paciente, que se transforma num vínculo. Né? Um radiologista, por exemplo. E por que eu estou levantando isso? Porque a essência da sanidade, do ponto de vista do psicodrama, ou uma das condições de sanidade, é a multiplicidade de papéis que nós possamos exercer. Porque isso se traduz por múltiplos vínculos. Quanto mais vínculos nós temos na vida, nos possibilita ter mais riqueza na visão de mundo, complementa a visão de mundo. Quanto menos papéis nós temos da vida, ou seja, quanto menos vínculos nós estabelecemos na vida, a nossa visão de mundo se torna mais estreita. Quem tem mais vínculo tende a ter um globo maior de percepções do mundo. Quem tem menos vínculo tem essa visão de mundo mais estreitada. Daí porque as pessoas ditas fanáticas, aquelas monotemáticas, que a única visão de mundo que ela tem é aquilo, ela só tem um vínculo que é com o tema deles, ou com as pessoas que se relacionam com aquele tema. Portanto, a visão de mundo dela é monocrômica. Ela só vê aquilo daquela visão estreita que ela tem do mundo. Uma pessoa que tenha múltiplos vínculos, ou seja, com pessoas com interesses, com múltiplas relações humanas, essa pessoa tende a complementar e complexizar a sua visão de mundo. E o que é que isso tem a ver com o paciente psiquiátrico? É porque a tendência em geral das pessoas, e às vezes até do próprio paciente na relação consigo, é ver o paciente psiquiátrico como um único papel da vida. A partir do momento que ele se transforma em paciente psiquiátrico, ele só é paciente psiquiátrico. Todos os outros papéis que eventualmente ele possa desempenhar na vida, no caso dessa paciente, era o papel de paciente clínico. Isso fica subordinado ao fato de ter o papel da vida dela é ser, entre aspas, o que eu vou dizer, um doente psiquiátrico. Em sendo doente psiquiátrico, não lhe é dado o direito de ter doença clínica, principalmente se a pessoa for ansiosa. O ansioso paga um preço muito alto. Como a ansiedade se traduz por uma percepção negativa do próprio corpo, muitas e muitas vezes o paciente ansioso tem múltiplas queixas corporais. Por quê? Porque ele está com uma atenção voltada muito para si e tende a hiperdimensionar aquilo que ele sinta. O fato da ansiedade fazer isso não tira desse paciente o direito, vamos dizer assim, de ficar doente de outra coisa. Mas a visão que as pessoas têm do paciente psiquiátrico é que, em sendo um paciente psiquiátrico, tudo que ele se queixar é doença psiquiátrica, faz parte da doença psiquiátrica. Quem fala é sempre o paciente psiquiátrico. Ainda que a queixa dele possa ser
e evidentemente eu estou fazendo um exagero aqui, possa ser uma fratura, mas o que é visto como queixa, não, isso é excesso porque esse paciente é ansioso. As duas coisas precisam ser levadas em conta. Uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ela hiperdimensiona, não porque ela invente doença. Ela hiperdimensiona porque a atenção dela está totalmente concentrada no corpo, mas dentro de uma perspectiva pessimista. Então, algo que eu percebo aqui, eu percebo mais do que qualquer pessoa. Regra geral, o ser humano não vive voltado, olhando para si. Mas uma pessoa ansiosa tende a perceber-se com muita intensidade e perceber-se dentro de um temor ansioso. Portanto, tende a ter queixas físicas que muitas vezes não tem uma fundamentação física, mas que se trata de um hiperdimensionamento, um exagero da própria pessoa pelo excesso de atenção negativa, de atenção sobre o próprio corpo, mas com a tonalidade negativa. Mas não podemos excluir que isso tudo existindo, ainda assim, uma queixa de uma pessoa tem que ser avaliada pela queixa. Uma pessoa que reclama de um atraso porque está sendo mal atendida em algum lugar, vamos sair da categoria médica, da relação médico-paciente. Uma pessoa que esteja, ela pode ser vista, mas esse é um paciente nervoso que está reclamando, portanto ele não tem direito a reclamar, ou a queixa dele tem validade. O que eu quero chamar a atenção é de que um paciente psiquiátrico, ele continua sendo um ser humano. E por ser ser humano, ele tem outras relações no mundo, além da relação com a patologia. Do mesmo jeito que eu ser julgado por ser míope, vamos imaginar que tudo que eu me queixo na vida, as pessoas dizem, mas também você é míope? Isso é exagero seu. Seria estranho, né? Seria estranho que as pessoas, ao eu fazer uma referência qualquer a uma queixa, ou eu dizer que eu estou com uma dor em algum lugar, ou reclamar de algum mau serviço, de um mau atendimento, e a resposta que eu receba seja, isso é porque você é ansioso. Frequentemente acontece. Poxa, mas esse restaurante aqui tem um mau atendimento, mas também você é assim, você reclama de tudo. Claro que é possível que seja uma pessoa reclamona, mas não podemos esquecer que a obrigação de quem escuta é distinguir, ou pelo menos deveria ser, de distinguir, principalmente um profissional que esteja atendendo, seja um profissional do papel, um profissional médico, um profissional da área de saúde, seja um profissional de qualquer área, é ver a queixa e o limite da queixa. Porque se toda queixa de um paciente que é reconhecido como ansioso, que é visto como ansioso, ficar cristalizada, ou seja, ele é sempre assim, portanto tudo que advém dele é ansiedade, a primeira coisa que vai acontecer é o descrédito da pessoa. Eu espero que haja sido útil. Tchau.